A Bíblia tem mensagem para todas as pessoas, para todas as ocasiões. Tem mensagem para quem está muito alegre, para quem está muito triste, para quem vai casar, para quem está solteiro. Tem mensagem para todas as pessoas, inclusive para aquelas que estão aflitas. Olha o que diz o Salmo 55, 22. Diz o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Que mensagem legal, né? E a gente vai se aprofundar nessa mensagem no programa de hoje. Você está aflito? Fica aí comigo. Você está bem? Fica também, porque você vai aproveitar essa mensagem. Está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. De volta com Fé para Hoje, e aqui você sabe como é, né? Tem presente toda semana para você. Não sabia? Então peraí que eu vou te explicar. Essa é a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um estudo bíblico em forma de revista. São 16 temas para você ficar mais profundo na palavra de Deus e mais profundo no relacionamento com Deus. Quanto custa? Não custa nada, é só você ligar para a gente. Operadora 12 21 27 31 21. Você liga, dá os seus dados, seu endereço e a revista vai para a sua casa sem custo algum. A gente consegue fazer isso por causa dos Anjos da Esperança. São pessoas que contribuem mensalmente com a Novo Tempo porque acreditam no nosso ministério. E por causa deles, a gente pode enviar para você. Então vou repetir o número. Operadora 12 21 27 31 21. Pede e a gente envia para você. Existe uma infinidade de lições num texto tão pequeno como esse do Salmo 55, 22. E a primeira coisa que a gente aprende é que no mundo nós teremos aflições. Veja, isso parece uma obviedade, mas algumas pessoas parecem que vivem num mundo de fantasias, pensando que nunca enfrentarão um problema, uma doença, a morte de alguém querido. Parece que essas pessoas vivem num mundo em que tudo é perfeito. Mas, queridos, a gente precisa ter a consciência de que nós vivemos em um mundo imperfeito e não existe vida perfeita em um mundo imperfeito. Você e eu precisamos saber desde já que a nossa vida vai enfrentar problemas das mais diferentes ordens. Ficaremos doentes, nossos parentes ficarão doentes, perderemos pessoas para a morte, empregos serão perdidos, os relacionamentos serão quebrados. Tudo isso vai acontecer, porque a gente vive num mundo de aflições. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse lá nos Evangelhos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E não importa se você é uma pessoa super consagrada a Deus ou se você é uma pessoa que nem está nem aí para Deus. Todas as pessoas passam por problemas. Eu sempre me lembro de Jó. Lembra do personagem bíblico do qual surgiu um livro da Bíblia, lá nos livros poéticos? Lá no começo do livro de Jó diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Esse elogio foi feito pelo próprio Deus, mas apesar de ser um homem tão bom, digno de ser elogiado por Deus, ele passou por problemas terríveis na sua vida. Portanto, aprenda. Os problemas vão chegar e quando eles chegarem, a gente não tem que culpar a Deus, a gente tem que correr para Deus. Aliás, o Salmo 55, 22 diz que quando as aflições chegarem, a gente tem que confiar em Deus. Outra tradução possível seria jogar as nossas cargas sobre Deus. E aqui há uma outra lição. Se a gente joga as cargas sobre Deus, os nossos ombros são aliviados e Deus carrega os problemas em nosso lugar. Antes de avançarmos, é necessário um esclarecimento. Quando nos referimos aos problemas e que eles sempre chegarão em nossa vida, não estamos sendo fatalistas, não queremos ser sensacionalistas, estamos apenas sendo realistas. A questão é que quando nós temos expectativas erradas a respeito da vida, nós sempre nos frustraremos. As frustrações são, em último caso, o resultado de expectativas erradas.
É por isso que é preciso ter uma visão clara a respeito do que é a vida. E a vida é isso. A vida no mundo de pecado é uma vida de problemas. Mas, eu volto a dizer, quando nós temos Jesus, esses problemas não nos esmagam. E aqui está o ponto da fé. E é a partir dessa perspectiva que nós queremos seguir na nossa conversa. Deus, em sua infinita sabedoria, inspirou e iluminou pessoas para estudarem meios de aliviar o sofrimento das pessoas. A psicologia, por exemplo, é uma ciência que, quando bem utilizada, pode ajudar as pessoas a lidarem com seus sofrimentos, com seus traumas. Mas, queridos, a psicologia sozinha não pode nos ajudar. É preciso que nós unamos a ciência com a religião, unamos a ciência com o amor de Deus. Foi o próprio Jesus que nos convidou, ele disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Eu quero deixar bem claro que se você está com problemas emocionais, você deve buscar um profissional para te ajudar, mas nunca esqueça de unir o tratamento médico ao tratamento espiritual que você tem quando se une a Deus. O convite inspirado é para que entreguemos nossas cargas ao Senhor. A palavra Senhor, usada na passagem originadora desse programa, é a tradução da palavra hebraica Adon, que tem como correspondente a palavra grega Kyrios. Elas são o título de Deus como dono de tudo que existe, especialmente daqueles que são seus servos ou escravos. Analisando por este ângulo, conseguimos ver Deus como soberano e cuidador dos seus servos. Ele nos conhece, vê nosso sofrimento e angústia, e como dono de tudo, tem autoridade e poder para intervir. Por isso que o salmista nos convida à entrega total, porque vamos nos entregar àquele que nos criou, e por isso nos conhece profundamente e está muito interessado em nos ajudar. Vamos voltar para o texto inicial, Salmo 55, 22, porque lá tem uma promessa, diz que Deus nos ajudará todas as vezes que nós lançarmos sobre Ele a nossa dor. E essa é uma promessa muito maravilhosa, não é? Talvez eu esteja falando com você nesse momento e você está derramando lágrimas porque está com problemas em seu casamento ou porque tem uma doença que chegou de maneira inesperada em você ou em alguém que você ama, ou talvez você esteja passando por um problema financeiro muito grande. Veja, Deus está com você nesse momento e mais do que isso, Ele diz que vai suster você, vai ajudar você. Tem uma promessa aqui no Salmo 37, no versículo 25, diz assim: "Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão." Quem é o justo? O justo é aquele que entregou a vida a Deus e recebeu a justiça de Deus de graça. Portanto, o segredo é: fique cada vez mais perto de Cristo, e a promessa dele na Bíblia é que as suas necessidades serão assistidas. Com estas promessas cumpridas em nossa vida, conseguiremos falar como Ellen White: "Sinto-me tão alegre de que podemos ir a Deus em fé e humildade e fazer-lhe súplicas até que nossa alma seja posta em tão íntima relação com Jesus que podemos depositar nossos fardos a seus pés, dizendo: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." O Salmo 55, 22 é uma grande promessa, não é? A promessa de ajuda de Deus, promessa de proteção de Deus, mas há uma condicionalidade ali. Por 2 vezes o salmista diz que é o justo quem vai receber essa proteção de Deus.
E eu já te expliquei que o justo não é alguém perfeito, impecável. O justo é alguém que se entregou a Deus de tal forma que recebeu a justiça de Deus de graça e que vive a justiça de Deus no seu dia a dia. Veja, nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus de justiça. E quando ele fala alguma coisa, ele cumpre. Agora, você ouviu quando eu falei para você a respeito de Jó, não ouviu? E aí você pode estar perguntando, mas como assim o justo vai receber proteção? Porque Jó sofreu muito. O tema do nosso programa não é Jó, mas a gente pode ter certeza de uma coisa. Aquele homem que era íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, ele era um homem que não desistiu da fé mesmo quando os problemas chegaram. E aqui está o segredo de Jó, porque ele continuou obediente a Deus, independente das circunstâncias. Tem um texto aqui em Jeremias capítulo 42, no versículo 6, que é um texto bastante interessante. Diz assim: quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Viu a decisão do povo? Se for favorável, nós obedeceremos a Deus. Se não for favorável, nós obedeceremos a Deus. Essa é a característica de um justo, aquele que receberá a proteção de Deus. Porém, a maior vitória de Jó não foram os bens que ele recebeu de volta em dobro. A maior vitória de Jó ele descreveu assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42:5. Enquanto passava pela aflição, Jó se aproximou de Deus como nunca antes em sua vida. Este será o grande resultado na vida de quem resolver se entregar a Deus completamente, para que ele carregue os seus fardos. Conhecerá a Deus face a face. Mesmo enquanto estiver passando pelo problema, aquele que decide se entregar em obediência a Jesus pode desfrutar da paz em meio à tempestade. Ellen White expressou muito bem o que significa isso. Eu não olho para o fim, quanto a toda a felicidade. Eu desfruto felicidade enquanto vou caminhando. Não obstante ter provas e aflições, olho fora delas para Jesus. É nas passagens estreitas, árduas, que Ele está bem ao nosso lado e podemos comungar com Ele para depor os nossos fardos sobre o carregador de fardos e dizer: ei, Senhor, não posso por mais tempo levar essa carga. Então Ele nos diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vós acreditais? Eu o provei, eu o amo. Vejo nele encantos incomparáveis e eu quero louvá-lo no reino de Deus. Veja, amigo, veja, amiga, eu não quero te dar uma falsa esperança de que se você for fiel a Deus, a sua vida vai ser um mar de rosas, porque não é assim que funciona no mundo imperfeito, eu já te disse isso. Mas eu quero reler a promessa de Deus para você. Salmo 55:22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Portanto, você está passando por um momento difícil da vida, entregue-se completamente a Deus, sem reservas, e deixe com que Ele cuide de tudo. Ele vai fazer o que é melhor para você. Não é incomum, infelizmente, vermos nos dias de hoje líderes religiosos fazendo promessas que não estão fincadas na Bíblia. São promessas de prosperidade, promessas de cura, promessas de resolução de problemas, mas essas promessas não têm seu lastro no texto bíblico. Nós não podemos fazer nenhuma promessa do ponto de vista religioso que não tenha a sua base no texto bíblico, porque essas promessas serão falsas. Nós não podemos prometer às pessoas aquilo que Deus não prometeu em sua palavra. Isso implica que nós podemos apenas fazer promessas que têm no texto bíblico a sua confiabilidade. E Deus não prometeu uma vida perfeita. Deus não prometeu uma saúde inabalável. Deus não prometeu riqueza para os seus fiéis. O que Ele prometeu foi companhia, foi a sua companhia em todos os momentos. Portanto, se você frequenta uma igreja, tenha cuidado ao ouvir as promessas que são feitas nessa igreja.
Porque sempre que uma promessa não bíblica for feita, não existe nenhuma garantia de Deus que ela será cumprida, não importa quem fez a promessa. Nós estamos falando sobre aflições e angústias nesse programa e eu quero entrar em outro tema agora que realmente tem angustiado muitas pessoas. Eu vou falar dele a partir de um texto bíblico aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Diz assim: "Portanto eu te digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?" A Bíblia está falando sobre ansiedade e sabe, tem alguns textos da Bíblia que são bem difíceis. Não porque são difíceis de serem interpretados, mas são difíceis de serem vividos e esse é um deles. Você sabe, viver sem ansiedade é uma coisa extremamente difícil, mas Deus disse que é possível. A ansiedade é um tema extremamente atual. Dependendo da sua intensidade, ela pode transformar-se em problemas de saúde que comprometem a vida de uma pessoa. O dicionário define a ansiedade como angústia, aflição, grande inquietude, desejo veemente, impaciência, sofreguidão e avidez. Se você parar para analisar o contexto de Mateus capítulo 6, versículo 25, você vai perceber que Jesus colocou ali alguns temas que são muito angustiantes mesmo, inclusive nos dias que nós vivemos. No versículo anterior, versículo 24, ele fala de um dilema entre ser servo de Deus ou servo do dinheiro. E depois à frente, a partir do versículo 26, ele vai falar de sustento, de alimento, de roupas. São temas que fazem com que a gente se preocupe, porque nós somos pais e mães de família, nós temos que pagar contas e tudo isso deixa a gente bastante angustiado. Mas Jesus não falou só do problema ali, ele falou também da solução e do benefício de estar com ele nesses momentos angustiantes. A gente vai se aprofundar nesse assunto. De cara, Jesus já coloca o problema nesse texto.
ele fala de alguém que está colocando o seu foco onde não está o principal. Ele diz assim: não é a vida mais importante do que a comida, do que a roupa? Jesus está nos dando um alerta bastante interessante e importante. Ele está dizendo assim: vocês estão ansiosos porque vocês estão colocando o foco de vocês naquilo que não é o principal. Vocês estão preocupados em ganhar dinheiro, em viajar mais, em tantas outras coisas que não podem ser o principal da vida e estão esquecendo de colocar o foco na própria vida. E a vida é o próprio Cristo. Então, para começar essa nossa conversa, você quer deixar de ser ansioso? Comece a olhar para o que é principal na sua vida. Para que ficasse mais claro esse princípio, Jesus nos deu 3 exemplos. O primeiro foi o das aves. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Versículo 26. Vale a pena percebermos que o Senhor não está aconselhando que sejamos preguiçosos ou displicentes no trabalho. Se observarmos, veremos que as aves todos os dias saem de seus ninhos para buscar seu alimento. Nós também devemos trabalhar para ganhar nosso sustento. O que Jesus queria ressaltar era que, apesar das aves saírem em busca do alimento, quem providencia o sustento delas é Deus. O trabalho diligente deve ser uma realidade na vida do cristão, mas nunca devemos nos esquecer que Deus é quem providencia tanto a força para o trabalho quanto o produto do trabalho. O segundo exemplo dado por Jesus tem a ver com aquilo que nós fazemos, com as escolhas que nós fazemos. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 27, capítulo 6, versículo 27 de Mateus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Que pergunta interessante, né? Você já parou para pensar nisso? Não adianta a gente se preocupar, porque se preocupando ou não se preocupando, a gente não consegue controlar o futuro. E aí ele continua o exemplo aqui nos versículos 28 e 29. Ele diz assim: porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Jesus não está tentando ensinar aqui que a gente não deve trabalhar. O que ele está tentando ensinar é que a gente não pode viver ansioso por coisas que a gente não consegue controlar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A ilusão de se controlar o futuro é só ilusão. A gente não consegue controlar o nosso tempo de vida, o que vai acontecer conosco no próximo dia. É tudo ilusão. Por isso Jesus nos aconselha: comece a viver cada dia o seu mal. Não fique se preocupando com o futuro. O tema abordado nesse terceiro exemplo é a beleza. Muitas pessoas têm feito tudo para ter um exterior mais bonito. A saúde muitas vezes é colocada em jogo para se conseguir uma silhueta imposta pela mídia. As pessoas se endividam para comprar as roupas da última moda, apenas para satisfazer uma exigência da sociedade e do seu próprio ego. Os lírios recebem sua beleza de Deus, uma beleza inigualável, mas passageira. Jesus não está querendo ensinar que não devemos cuidar do nosso corpo ou ser desleixados com a aparência física. O Criador quer que nos preocupemos menos com o que é passageiro, a beleza física, e mais com o que é duradouro, a beleza interior. Após expor o problema, Jesus passa a apresentar a solução. O verso 33 começa com a palavra mas, em algumas traduções, porém. Essa palavra é uma partícula adversativa. Gramaticalmente, ela liga 2 orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação. Portanto, o que será dito a partir desse versículo está em oposição ao que vinha sendo dito. Jesus já falou do problema, já deu exemplos para ilustrar esse problema e agora ele vai falar da solução definitiva. Ele diz aqui no capítulo 6, versículo 33 de Mateus: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar dessa solução de Deus é que ele não diz e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto diz e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus está falando dos exemplos que ele deu, de comida,
de roupa. Jesus não está prometendo que se você buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, você vai ficar rico. Ele vai acrescentar tudo o que você quiser. Não. Não é essa a promessa. A promessa é de comida e roupa. As necessidades básicas não faltarão para você. Mas a pergunta é, o que é o reino de Deus e a sua justiça? A gente pode ver aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, que há um indício do que é o reino de Deus. 1,15 diz o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas-vindas. Vejam, essas palavras nos indicam que o reino de Deus corresponde ao lugar onde Cristo está. Jesus estava aparecendo aqui para o seu ministério e o profeta diz, está chegando o reino de Deus. Ou seja, quando a Bíblia se refere, especialmente no Novo Testamento, ao reino de Deus, ela está se referindo à presença do Rei, Jesus Cristo. Quando Jesus nos aconselha a buscar o reino de Deus, Ele está nos dirigindo para que busquemos a sua própria pessoa. Além do reino de Deus, devemos buscar em primeiro lugar a sua justiça. Em Romanos 1,17 lemos, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. E em Romanos 3,21 lemos, mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus é algo bastante amplo e não é nosso objetivo nesse programa nos debruçarmos sobre esse assunto. Mas essas duas passagens nos revelam o lugar onde podemos encontrar a sua justiça. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, de acordo com o primeiro texto, e a justiça é atestada pela lei e pelos profetas. Entenda-se lei e profetas como uma expressão para as Escrituras como um todo, de acordo com o segundo texto. Os dois textos nos indicam que se queremos encontrar a justiça de Deus, devemos procurá-la na Bíblia. Podemos então reler Mateus 6,33 da seguinte forma: buscai em primeiro lugar a Jesus e estudai a sua palavra. Essas são as verdadeiras prioridades da vida de um cristão. Como seria bom se tivéssemos mais tempo para tratar desse assunto da ansiedade, das angústias, porque a Bíblia tem muito mais a dizer sobre isso. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Então eu gostaria de te lembrar alguns conceitos que nós levantamos aqui. Veja, alguém que se entrega nas mãos de Deus sempre terá suas angústias cuidadas por Ele. Eu não estou te dizendo que você não vai ter problemas. Os problemas chegarão, mas quando os problemas chegam e nós estamos nos braços de Jesus, os problemas não nos esmagam. Quando as ansiedades chegam e nós entregamos a Cristo, nós não somos engolidos por ela. Então se lembre do conselho de Jesus, não ande ansioso aí pela vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas serão acrescentadas.